Qualquer fã de quadrinhos já ouviu falar no Nu, o deus dos simbiontes, que a Sony sempre adiou em adaptar nos filmes do Venom. Vamos ser sinceros, esses filmes são horríveis e nunca aproveitaram o potencial do personagem. Muita gente acha que esses filmes não funcionam porque o Venom sem o Homem-Aranha não faz sentido, mas pior que faz. Afinal, hoje o Venom não é só um vilão, ele é o deus dos simbiontes. Eu sou o Neil e nesse vídeo eu vou te mostrar porque o Venom não precisa do Homem-Aranha para ser um bom personagem e te apresentar os melhores quadrinhos do personagem. Primeiro, vamos tirar o elefante branco da sala. Dizer que o Venom é um personagem péssimo inicialmente, um reflexo sombrio do Homem-Aranha extremamente genérico. Porém, sua estética fez com que ele caísse no gosto do público. E poucos anos após sua estreia, ele já ganhou uma minissérie que tornava ele não mais um vilão, mas sim um anti-herói tão característico dos anos 90. E assim, o personagem continuou por décadas, até que o escritor Donny Cates revolucionou o personagem em 2018, trazendo uma complexidade narrativa para o Venom que não tínhamos nos quadrinhos. O escritor apresenta um importante antagonista para o Venom no decorrer das primeiras edições, a ameaça iminente da chegada de um deus cósmico, Knull, o deus dos simbiontes. Originalmente sabíamos que os simbiontes eram oriundos do planeta Clintar, mas nesse arco descobrimos que o planeta é na verdade uma prisão para um terrível deus dos simbiontes, que existe desde antes da origem do universo, sendo ele uma ameaça que existe antes mesmo da sua primeira aparição, graças a alguns retcons, uma vez que ele decapitou o Celestial, uma espécie de deus espacial, que deu origem à base dos Guardiões da Galáxia. Ele também é o portador da Necroespada, a arma que é usada por Gorr, o carniceiro dos deuses, que é um vilão de Thor. A Necroespada e a base dos Guardiões da Galáxia já existiam antes da aparição do Knull nos quadrinhos, então pode gerar alguma confusão entre os leitores, mas esses elementos são reaproveitados pelo escritor Donny Cates para tornar a presença do Knull ainda mais aterrorizante. O deus dos simbiontes trouxe uma ameaça Lovecraftiana para a Terra, e quem teve que lidar com isso foi o problemático Ed Brock. Dessa vez digo problemático pela complexidade narrativa que o Donny Cates consegue trazer para o personagem, que em nenhum momento soa como algo a se inspirar. Talvez a melhor adição seja a complicada relação que temos com seu pai, estabelecida em um flashback, com um jovem sendo atropelado. A narração conduz para que o leitor imagine que esse é o passado de Ed, mas na verdade ele é o jovem que atropelou o garoto e carrega consigo esse trauma. Ed Brock carrega seus pecados e o escritor explora isso. Vale lembrar que ele teve contato com o simbionte do Aranha enquanto ia para a igreja, mas agora temos a revelação que ele planejava desistir da sua vida naquele momento e o simbionte deu a ele uma segunda oportunidade. O Venom se torna um personagem gostável durante esses arcos escritos por Donny Cates, pelo equilíbrio entre isso e a ação frenética. Afinal, estamos falando de um gibi de heróis, que dá para o Venom asas de dragão. Ed Brock carrega consigo conflitos emocionais intensos, que são ainda mais intensificados quando somos apresentados a Dylan Brock, o seu filho. Então, Ed é um personagem com problemas paternos e se sente inseguro em lidar com o filho, ainda mais carregando consigo a persona do Venom. As coisas tornam-se ainda mais complexas quando a trama nos revela que Dylan é filho de Ed e do simbionte, de modo que o Dylan é verdadeiramente um filho do Venom, algo que torna ele um híbrido de humano e simbionte, e o faz ser alvo do interesse de Knull. Dylan foi uma das melhores adições para a mitologia da Marvel na última década, ao lado do vilão criado por Venom, agregando a mitologia do personagem e o ajudando a se tornar um personagem independente do Homem-Aranha, com suas próprias histórias, elenco e antagonistas. O próprio Dylan tem um melhor amigo carismático, o jovem Norm, que é neto do Duende Verde, o que reforça a narrativa de relações familiares complexas. Inclusive, temos direito a um arco que explora um futuro alternativo, no qual Dylan se torna um vilão, conhecido como Codex. Não é novidade, porém, a ideia de Venom ter um filho, pois no passado o simbionte negro deu origem ao simbionte vermelho que se uniu ao psicopata Cletus Cassidy, dando origem ao Carnificina. A diferença, porém, é que Carnificina é filho apenas do simbionte, enquanto Dylan é filho tanto do Ed quanto do simbionte. Curiosamente, o Carnificina não é deixado de lado nessa trama, tendo um dos melhores usos do personagem desde sua criação. Com a chegada iminente do Knull, o deus dos simbiontes, Carnificina torna-se o seu arauto, o bispo de um culto ao Rei de Preto, que rende uma trama digna das histórias do Lovecraft. Há dois grandes embates contra antagonistas na trama,
além do próprio embate contra o Knull. Esses antagonistas são o Carnificina e o Reed Richards. Porém, enquanto o Carnificina reforça a narrativa de horror cósmico, o Reed traz uma outra abordagem para a história, com seus próprios interesses. Reed Richards é o Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico no nosso universo, mas esse Reed é de outro universo, um universo em que tudo deu errado e ele se tornou uma figura auto-intitulada de O Criador. Esse universo que ele vem é o famoso Universo Ultimate, sendo inclusive um antagonista na grandiosa Guerras Secretas de Jonathan Hickman. O seu objetivo aqui é usar o simbionte como um meio de transporte para retornar ao seu universo anterior, o Universo Ultimate. E isso rende um interessante desvio da trama principal, já que graças a essa história que teríamos posteriormente o retorno do Universo Ultimate para os quadrinhos. Mas ao retornar para a trama principal, é inevitável destacar o quão bem Donny Cates trabalha a jornada do Venom, respeitando a ideia de antigos usuários do simbionte ao mesmo tempo que adiciona novos elementos na trama. Todos aqueles que tiveram relação com o simbionte e estão vivos são de algum modo importantes para a trama, e isso é muito bem trabalhado nos arcos dessa história. E novos elementos como a figura de Rex chamam a atenção. Rex é um militar da Guerra do Vietnã, na verdade um experimento que representa o uso dos simbiontes pelo governo na guerra. É esse personagem que serve para alertar Ed Brock da chegada não apenas do Knull, mas de um dos seus filhos, o dragão Grendel, um simbionte com formato de dragão que serve ao Knull e já tinha ameaçado a Terra anteriormente, conforme contam as lendas de Beowulf. Todos esses são elementos novos, muito bem integrados na trama de maneira orgânica. Enquanto isso, personagens genéricos como o simbionte Sleeper, que nunca chamou tanta atenção, começa a ganhar espaço para figurar nessa história. Sleeper, o Carnificina, todos eles eram personagens completamente genéricos nos últimos anos, mas essa história consegue dar algum papel narrativo importante para eles. Esse é um dos motivos para tornar Venom do Donny Cates tão interessante. Mas não é só isso. Venom do Donny Cates se tornou tão influente em tão pouco tempo que elementos criados por ele nessa história de 2018 já ganharam até mesmo adaptação, como mostrado no jogo do Homem-Aranha de PlayStation 5. Essa história é um ponto de virada para o Venom, e qualquer adaptação que venha a partir de agora será influenciada por ela, pois ignorar é ignorar o mais importante run do personagem. A importância desse run é, de certo modo, uma versão menor do que o longevo run do Geoff Johns foi para o Lanterna Verde na DC. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode assistir nesse outro vídeo aqui.